nós estamos de volta agora com a doutora Renata Fará. Tudo bom? Tudo bom. Como vai? Muito obrigada por ter vindo aqui no Acontece Curitiba. É um prazer recebê-la. Obrigada. Eu queria primeiro, antes da gente conversar, eu queria que você falasse como... Posso chamar de você, né? Por favor. Como você descobriu que você queria ser advogada? Eu acho desde adolescente eu achava uma profissão interessante, eu achava que tinha uma função bem nobre, uma função gostosa. Foi minha primeira opção de curso. Seguiu e foi embora. E adoro o que eu faço. Você pode falar um pouco da sua especialidade? Então, a área do direito à saúde é uma área bem específica que trata principalmente do direito do paciente, né? Às vezes as pessoas confundem, é erro médico. Não, a minha área específica é tratamento de saúde, medicamento, exames, cirurgias para o paciente, aquilo que o SUS e o plano de saúde deixam de fornecer. Entendi. O que é na área de direito mais te fascina? Eu acho que você conseguir proporcionar uma coisa que a pessoa já tinha levado um não. Nesse caso, é gostoso quando você consegue aquela liminar, liga pro cliente e fala: pode marcar, o medicamento vai chegar. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu já cheguei a perder a fé na justiça uma vez e fui consultar um advogado, já sentei lá e falei: eu vim aqui para dizer que eu não acredito em vocês. As pessoas não gostam de advogado. Foi a primeira frase que eu falei. Eu já tinha passado em 8. Nossa. Foi a primeira coisa que eu falei: eu já vim aqui para dizer que eu não acredito em vocês. Eu só vim aqui porque a juíza falou para mim que era para eu vir. Olha, essa advogada me fez mudar de ideia. Um dia ela me ligou, ela falou: ganhamos. Não é muito bom? Nossa, é uma sensação maravilhosa, né? Eu chorei muito, não consegui acreditar que tinha alguém que pôde me ajudar realmente, assim, de verdade. É muito gostoso. Sabe? Cada vez que sai uma decisão, você liga, principalmente quando envolve criança. É muito bom. Envolvia meus filhos e eu achei que a gente merecia mesmo o que a gente tinha recuperado, sabe? Então, assim, foi uma sensação que me fez voltar a acreditar que a justiça existe e que existem advogados que realmente são honestos. Todas as áreas têm profissionais e profissionais. É verdade, né? É verdade. O que esses anos de trabalho te trouxeram de aprendizado? Eu acho que trabalhar na área da saúde e muito trabalhar com pessoa com deficiência me fez mais humana, mais sensível, menos materialista. Você passa a dar valor para coisas tão simples. Eu acho que eu fiquei mais humana. Que bacana isso. Que bacana. A vida mostra, né? Mostra, a vida ensina. Eu falo, às vezes quando você passa por um problema de saúde, é que você vê que tudo que você tem de material pouco importa, né? Serve para nada. Eu tive um caso na minha família. Minha mãe perdeu a visão com 40 e poucos anos e tudo aquilo que ela tinha não serve de nada, não, né? Dinheiro nenhum no mundo é capaz de trazer a visão dela de volta, porque é uma lesão de nervo, né? É o que eu falei, o ano passado eu tive um problema de saúde que quase que eu embarco por um outro estágio. E eu pensei, quando eu voltei a mim, que tudo que eu tinha ia ficar. Nada daquilo teria valor. E eu me transformei numa pessoa diferente daquilo. Então, meu marido fala: você era uma pessoa tão briguenta, vivia implicando com todo mundo. Eu era muito briguenta. Eu falo: mas hoje eu aprendi a dar valor a outras coisas. Hoje outras coisas são prioridade para mim. Eu não quero brigar com ninguém, sabe? Eu era muito justiceira, achava que ia mudar o mundo e que a minha opinião tinha que estar valendo. Prevalecer, né? Hoje em dia, até no meu próprio escritório, eu vejo assim, às vezes as pessoas vêm com casos que... não que não sejam importantes, mas eu falo: olha, o desgaste emocional que você vai ter é tão grande que não vai valer a pena. Então, o dinheiro não é tudo, né? Não. Bem legal, acho que a gente pensa bem semelhante nesse sentido. Não vale, às vezes custa muito caro aquele desgaste, aquele incômodo que você vai ter para pouco resultado. É verdade. Esses aprendizados que fazem você desempenhar esse trabalho impecável com palestras? Eu acho que tudo tem que ser divulgado. As pessoas têm direito a ter esse conhecimento. E saúde? É um direito. É um direito. Mas nem sempre a gente sabe lutar por ela. Saúde Tanto que a gente paga plano de saúde que são caríssimos, né? São caríssimos e muitas vezes deixam a gente na mão. Muitas vezes, né? Esse negócio vai marcar consulta só daqui a
30 dias, né? Sei lá, quanto tempo você consegue marcar uma consulta. Nós podemos saber o que o plano é obrigado a cobrir, não é? Sim. Existe uma regulamentação na ANS, na Agência Nacional de Saúde. Então, no site da Agência Nacional de Saúde, tem os ROLs, que são as normativas que determinam a cobertura mínima obrigatória, ou seja, pelo menos aquilo tem que ser coberto. Não existe um plano de saúde contratado a partir de 98, que é a data da lei dos planos de saúde, tá? Que não cubra aquele mínimo obrigatório que a ANS determina. Tem planos que cobrem mais, mas não podem existir planos que cubram menos do que aquilo. E esse rol é atualizado todos os anos, então, novos medicamentos, novas técnicas, novos exames, enfim, novos procedimentos são incluídos nesse rol de acordo com a demanda, né? Uma coisa importante que é o meu dia a dia ali, é brigar com o plano de saúde e com o SUS. Se esse rol da ANS ele é taxativo, simplesmente aquilo que está escrito e nada mais, ou se ele é exemplificativo, que você pode fazer uma aplicação além do que está na norma. Então, essa é a nossa batalha diária. Os planos de saúde podem impedir carência de atendimento? Podem. E se eles podem, quanto tempo é o correto? Depende do procedimento, depende da doença. Por exemplo, existe a questão doença pré-existente, pessoas que nunca tiveram convênio. Então, quem determina isso é a Agência Nacional de Saúde. Né? Gravidez. Então, varia de 30 dias a 2 anos. Então, você pode ter um período de 30 dias, vou dar um exemplo, para consultas, exames, 60 dias para exames e exames de alto custo, cirurgias, 240 dias. Então, vai depender de cada contrato e o que você tem anteriormente. Se você mudar de um plano para outro, você pode fazer o aproveitamento dessa carência. Hoje em dia existem regras que permitem isso. Mas, por exemplo, assim, se você tem um plano, por exemplo, e você vai para um outro... Eles podem aproveitar essa carência que você já cumpriu. Mas, por exemplo, assim, se eu precisar fazer vamos dizer, eu tenho um plano, vou para o outro e preciso operar o coração. Se você já cumpriu a carência no outro plano, você pode... sempre é interessante, quem vai mudar de plano, pegar uma cartinha do plano anterior, comprovando que já cumpriu essa carência, para fazer o aproveitamento no plano. Entendi. Mas a portabilidade. Portabilidade, isso. E o SUS, ele deve ser obrigado a nos fornecer muitas coisas e coisas que a gente sequer imagina. Como que a gente pode ter esse acesso? Na teoria, o SUS é obrigado a te fornecer tudo. Tudo relacionado à saúde. Medicamentos, exames, insumos, enfim. Né? Diferente do plano de saúde, que não é obrigado a cobrir medicamento de uso domiciliar, com a exceção dos quimioterápicos orais, que o paciente toma em casa, o SUS é sim obrigado a fornecer os medicamentos para você usar em casa, diferente do plano, tá? Então, o SUS ainda é obrigado a fornecer muito mais do que o plano de saúde. Mas por que é tão difícil você conseguir um medicamento? Porque, voltando àquela lista da ANS, aquele rol da ANS determina, o SUS é obrigado a fornecer XYZ. O que não está naquela lista, eles te dizem não. Né? Então, eles são bem legalistas nesse aspecto. Judicialmente, a gente consegue uma interpretação mais ampla. Então, existem vários medicamentos que estão no rol da ANS, mais para determinada doença. Então, são as notinhas de rodapé que dizem, o medicamento X é só para essa doença. Mas que injustiça isso, né? Então, esse rol é atualizado todos os anos, em janeiro de todos os anos. E o avanço da medicina, os exames genéticos, as doenças raras que hoje estão sendo descobertas, enfim, novas formas de utilização, medicamentos super modernos, eles estão sendo mais rápidos do que a atualização burocrática do SUS. Então, não consegue encontrar. E muitas vezes também tem a questão financeira. Né? Medicamentos hoje... são caríssimos, né? Medicamento de R$500 mil por ano. Para doenças tem. Hoje mesmo eu pedi um medicamento, foi R$306. Uma caixa. Uma caixa. Sim. Quando você vem me dizer isso, eu já acho barato. Eu não achei isso. Não, é que a coisa é custo. Não, vem pra mim, coisa de 60 mil,
19 mil, muito. E são remédios vitais. Pois é, né? Vitais. E que ele não é obrigado a nos fornecer? Nada, né? Tem que fornecer tudo, né? Nada. É um direito constitucionalmente assegurado. Tudo que for relacionado à sua saúde, eles são obrigados a fornecer. Qual é o teu principal desafio nessa área? Olha, trabalhar ou depender de outras pessoas para o teu trabalho é complicado. Eu dependo de quem? Eu preciso do meu cliente me fornecendo a documentação adequada, tá? E eu preciso que o juiz entenda que o direito dele está assegurado. Muita gente fala, mas é fácil, a pessoa é doente, o juiz vai dar. Eu sempre digo, se fosse assim, todo mundo só fazia isso, né, da vida e tranquilo. Então, até hoje em dia, a questão dos medicamentos, a justiça tem determinado, por exemplo, a Justiça Federal determina perícia médica para todo mundo que pleiteia medicamento perante a Justiça Federal. A Justiça Estadual do Paraná criou um núcleo técnico chamado NAT, que qualquer processo de medicamento vai ser analisado por médicos, dentistas, psicólogos, que vão dizer se é devido ou não. Então, não é simplesmente você pede o medicamento. Passa por ali, passa por ali, passa por lá. E o entendimento de cada um é diferente. Pois é. O juiz pode entender que aquele rol da ANS... E a demora desses processos? O processo na área de saúde ele é muito rápido, tá? Porque a gente pede uma liminar. A liminar é uma exceção no processo, que é aquele processo longo, demorado que as pessoas conhecem. No caso da saúde, como a gente tem urgência e necessidade, a gente pede uma liminar, ou seja, é uma decisão inicial para o juiz autorizar esse tratamento de saúde, porque a pessoa tem risco se demorar 2, 3 anos. Então, a gente pede essa liminar que sai em questão de 5 dias, 10 dias. E isso é muito relativo. Eu já tive decisão que saiu em 2 horas, já tive decisão que saiu em 15 dias. Entendi. Só o paciente, o doente não tem pressa, né? Então, o juiz autoriza isso e a pessoa já começa a fazer o tratamento, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. E o processo continua. Vai ter a defesa do SUS ou do plano, vai ter audiência, vai sentença, recurso, processo normal. Mas, utilizando a técnica jurídica correta, a gente tem essa possibilidade de conseguir uma liminar e conseguir imediatamente esse tratamento. Entendi. E nos casos de extrema urgência, existe o plantão do Poder Judiciário que funciona à noite. Então, no caso de um paciente internado ou um risco de vida eminente, você consegue aquela decisão praticamente na hora. De imediato. Você acha que nós somos mal informados em relação à saúde? Eu acho que hoje em dia, com internet, rede social, aumentou muito. As pessoas têm muito mais acesso. Muito mais informação. Eu acho que tem muito mais. E vai da pessoa pesquisar, também, se informar, participar de grupos, analisar a legislação, por exemplo, é recente a lei da inclusão para a pessoa com deficiência. Então, acho que todo mundo que tem alguém na família, algum conhecido, vale a pena ler. O que é seu direito? Ninguém vai bater na sua porta e vai dizer isso. Você está com alguma deficiência? Então, não, ninguém. E como é que você fica sabendo? Você lê o jornal, você vê uma rede social. Tem que saber, também as pessoas têm que buscar um pouco de conhecimento. Né? Eu acho que hoje em dia é bem divulgado, sim. Você empreende um trabalho bem bonito com crianças autistas também, né? Quando começou esse seu interesse por essa área? Então, há cerca de 5 anos veio uma mãe de uma criança com paralisia cerebral e precisava de um tratamento especializado. E era um tratamento de fisioterapia, fonoaudiologia, psicóloga, só que especializado e por tempo indeterminado. E o plano não fornece esse tratamento especializado. E ela me apresentou um desafio. Ela descobriu uma terapia intensiva que só tinha em São Paulo. Ela falou, eu quero que o plano pague. Resumo da história, a gente conseguiu, foi vindo. Aí uma mãe vai falando para outra. E de repente apareceu o primeiro autista, foi vindo outro autista. E a mesma coisa, eles precisam de tratamento especializado por tempo indeterminado. E por uma coincidência, na frente do meu escritório tem o Instituto Zeca Mugiati das Crianças com X Frágil.
E conversa de corredor, a gente foi conversando, a gente trabalha com isso, as crianças têm necessidade, precisam de terapia, precisam do exame genético, não sei o quê. Então, e a gente foi trocando ideias e as pessoas foram aparecendo. Essa doença é confundida com autismo? Não, algumas crianças que têm X frágil têm autismo também. A criança com autismo pode ser portadora do X frágil também. Então, várias crianças com autismo têm que fazer essa investigação genética. Quais casos são comuns em famílias que têm algum integrante autista? Casos comuns é que o autismo, na verdade, é uma incógnita. Nem os próprios médicos conseguem afirmar com certeza, né, qual que é a causa, mas existe a causa genética. Essas crianças precisam de tratamento especializado. Psicoterapia, fonoaudiologia, porque muitas delas não falam, terapia ocupacional e um tratamento a longo prazo. Não tem um prazo de... Quais recursos são possíveis de serem conseguidos pelo SUS para os autistas? Então, hoje em Curitiba já existe um ambulatório próprio para o autismo, tá, para tratar os autistas. A questão é vaga, disponibilidade de horário, né? Mas já existe pelo SUS. Eu vou te confessar que eu não sei, como é muito recente esse ambulatório novo, eu não sei como que está sendo o acesso dessas mães. Não, mas pelo menos já existir, já é algum passo, né? Alguma coisa, né? Existe sim tratamento pelo SUS. Vou te dizer, não é o adequado, não é na frequência, mas existe. E a escola, como que ela deve proceder? A escola é um tema interessante. Questão da inclusão, um tema que sempre vem me perguntar. Se a criança precisa de um tutor ou de uma professora auxiliar, quem deve pagar isso? Né? Esse é acompanhante terapêutico da criança. Segundo a lei, é a escola. Na prática, o que a gente vê? A escola repassa essa cobrança para a família. Para a família. Porque a escola não tem estrutura, né, para isso? Não tem estrutura, então eles têm que contratar um professor para isso, mas a lei manda. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Inclusão. A inclusão determina que esse acompanhante terapêutico faça o que para a criança? Ele não vai ser a babá da criança. O objetivo da inclusão da criança com autismo, com paralisia cerebral ou com outro tipo de deficiência na escola é que ela consiga fazer as mesmas atividades dos colegas do seu jeitinho. Então, se as crianças estão estudando matemática, ela não vai ficar pintando. Ela vai ter que... O acompanhante terapêutico vai fazer com que ela faça matemática dentro das condições que ela tem. Mas, assim, várias escolas fazem essa cobrança dos pais. E eu sempre oriento. Tem que chegar e conversar na escola. Não adianta brigar. Depois fica uma situação chata, você vai expor o teu filho num ambiente, né, que você já brigou, que já fez confusão. Porque os pais não têm essa noção, né? Às vezes, né? É que a escola diz, você tem que pagar. O pai já tem uma grande dificuldade em achar escolas que aceitem o seu filho, que tratem bem. Mas da própria doença, às vezes os pais não têm essa noção, né? Não. O caso do autismo... Ele é detectado assim logo no começo? Então, o caso de autismo, geralmente, tá? Com cerca de 2 anos, pelo atraso na fala, alteração de comportamento, o pediatra já manda para o neurologista e o neurologista já consegue fazer um diagnóstico. Mas se no exame do pezinho não dá, não vê? O diagnóstico do autismo é clínico. Então, por exemplo, os pais que colocam o bebê, as mães principalmente que tem que trabalhar e colocam o bebê na creche logo que nasce, só vai saber depois dos 2 anos ou depois. Nossa, então até os 2 anos ou depois ele é tratado como uma criança normal? Sim. Isso não pode agravar o estado dele? O autista, ele tem uma alteração de comportamento, um atraso na fala. Então, isso tudo se for bem trabalhado, a criança passa a ter uma qualidade de vida boa. É muito diferente uma criança autista de uma criança, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, uma deficiência física, que o atraso no tratamento pode causar. Esse não. Mais. É que o diagnóstico só é feito quando a criança é maior. Não existe uma forma de ser feito um diagnóstico antes. Não existe um exame para dizer essa criança tem autismo. Nossa, que coisa. Não é no exame de sangue, nem no pezinho, nem numa as tomografias, ressonâncias, todos os exames de imagem da criança autista
são normais, em regra, né? Não existe uma alteração no cérebro, não existe nada que demonstre, é o comportamento da criança, é assim que o médico faz o diagnóstico. Eu lembro daquele filme Meu Filho, Meu Mundo, você assistiu também? Não. Era uma criança autista também, tão linda a criança que... Nossa. Os autistas são lindos, todos. Esse filme me marcou muito. Alguma coisa no gene deles. Me marcou muito esse filme também, é de um menino autista. Você atua também fazendo palestras, né? Qual que é o seu objetivo em realizar essas palestras? As pessoas têm que saber o que elas têm direito, as mães têm muitas dúvidas, as pessoas têm receio, elas têm um pouco de medo, elas têm... Quem tem plano de saúde da empresa, por exemplo, tem muito receio. As pessoas, eu não quero me incomodar, eu vou pagar, ou vai demorar. As pessoas têm que ter... Isso, para mim, essa questão é um exercício de cidadania, você buscar aquilo que é o teu direito. Tem algum caso que te marcou muito, que você possa contar? Eu tenho tanto, todos são assim, especiais, mas eu tenho um menino, eu sempre conto essa história, ele é um menino de Guaíra, no interior do Paraná, ele tem uma doença bem rara, chamada síndrome de Blount. A mãe dele é professora, tem 2 filhas, assim, professora acho que do município, ela vem de Guaíra, ele tem uma doença reumatológica, chamada síndrome de Blount, uma doença raríssima, e o tratamento dele custa 40 mil por mês. Essa mãe deve ganhar cerca de menos de R$1.000. E aquele menino tem uma alegria de viver, é um menino tão lindo, a mãe é uma dedicação, ela vem com o ônibus da prefeitura, com a van da prefeitura, em todas as consultas. Guaíra é do outro lado, ela nunca faltou uma consulta, ela é atendida aqui no Hospital Pequeno Príncipe, que é referência na área, e aquela mãe tem uma dedicação, um carinho, que coisa, como toda, mas aquele menino me marcou. E foi um processo muito difícil pelo valor realmente do medicamento. E hoje ele está bem, mas foi um dos processos mais difíceis, porque nesse caso o juiz também considerou o valor do medicamento. Então ainda vale a pena. Eu não sei, eu tenho um carinho especial por ele, ele é um fofo. E depois a gente manteve contato, ele é um menino fofo demais. Bom, você quer deixar alguma mensagem? Eu acho que exercício do direito sempre tem que ir atrás, é um exercício de cidadania, não aceitem não como resposta, né? E correr atrás. Muito obrigada então por você ter vindo. Obrigada, espero que você volte mais vezes aqui, foi um prazer te conhecer. Obrigada, Cláudia.